As 7 trombetas do Apocalipse são um dos temas mais discutidos dentro da escatologia bíblica. Existem 2 principais visões sobre as 7 trombetas. Visão futurista. As trombetas acontecerão no futuro, durante a tribulação. Visão historicista, idealista. As trombetas já estão acontecendo ao longo da história da igreja. Qual visão é a mais correta? Isso é algo que cada um deve decidir por si mesmo. Já deixe o like e se inscreva no canal. As 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse é mais um dos temas amplamente discutidos dentro da escatologia bíblica. Devido às diferentes posições e estilos de leitura do livro do Apocalipse, diversas interpretações sobre as 7 trombetas são defendidas entre os estudiosos. Seria impossível considerar em apenas um único texto todas as mais variadas sugestões de interpretação. Portanto, iremos considerar apenas as 2 principais interpretações sobre o assunto. As 7 trombetas do Apocalipse na visão futurista. Geralmente quem adota a visão futurista do livro do Apocalipse entende que o conteúdo do livro é linear, ou seja, os capítulos sucedem uns aos outros de forma cronológica, sendo que a partir do capítulo 4 começa a descrição de uma série de eventos que ocorrerão principalmente no período final da presente era, conhecido como a Grande Tribulação. Também é verdade que a maioria dos estudiosos que defendem essa posição acredita que esse período final terá a duração de 7 anos e iniciará após o arrebatamento secreto da igreja. Sob esse pensamento, as 7 trombetas se referem a acontecimentos que ocorrerão em algum momento dentro do período de tribulação, sequencialmente após a abertura dos selos do capítulo 6 do Apocalipse. Também é importante dizer que essa interpretação considerará, em sua maior parte, o sentido literal do texto, e não seu sentido simbólico. Nessa interpretação, a primeira trombeta mostra a vegetação sendo queimada por conta de uma chuva de saraiva e fogo misturado com sangue. A segunda trombeta mostra a mortandade da terça parte dos peixes que vivem no mar. A terceira trombeta mostra a contaminação da terça parte dos rios e das fontes das águas. A quarta trombeta mostra o espaço sideral sendo abalado, de modo que será alterada a duração do brilho do dia na terra. A quinta trombeta mostra uma praga de criaturas semelhante ao gafanhoto que literalmente picará as pessoas durante 5 meses, trazendo-lhes grande sofrimento. Alguns estudiosos dessa linha de interpretação, de forma mais coerente, entendem que tais figuras simbolizam demônios. A sexta trombeta mostra a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, a fim de matarem a terça parte dos homens. Já a sétima trombeta abrange os julgamentos descritos nas 7 taças, ou seja, os últimos eventos que se estendem até a volta de Cristo em glória, para estabelecer seu reino milenial na Terra. Particularmente, penso que essa interpretação não é a mais adequada ao livro do Apocalipse, pois ignora o estilo literário, a organização natural do conteúdo arquitetada pelo próprio autor, João, e o contexto histórico do livro. Outro grande problema dessa visão é tentar interpretar literalmente referências que são claramente simbólicas. As 7 trombetas do Apocalipse na visão historicista idealista. Geralmente os estudiosos que defendem essa interpretação adotam um sistema de recapitulação na organização e leitura do livro do Apocalipse, conhecido como paralelismo progressivo. Nesse sistema, o livro do Apocalipse tem 7 seções paralelas que abordam o período desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Isso significa que a mesma história é contada várias vezes, paralelismo, porém progressivamente, ou seja, à medida que vamos avançando na leitura do livro, percebemos que a narrativa vai se intensificando e que a mesma história é contada de perspectivas diferentes, de modo que as cenas vão ficando cada vez mais claras. Logo, embora as 7 trombetas apareçam após os 7 selos, é importante entender que isso não representa uma sucessão cronológica. Especificamente em relação às trombetas, elas representam um julgamento parcial sobre o mundo, o sofrimento do mundo incrédulo, em resposta às orações da igreja. As trombetas são a advertência de Deus para o mundo que persegue a igreja. Essa sessão das 7 trombetas culmina com a proclamação do fim, Apocalipse 11:15. Em resumo, os selos retratam o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo ao longo da era da igreja até a segunda vinda de Cristo, enfocando o sofrimento da igreja. As trombetas também contam a mesma história.
mas destacam o sofrimento do mundo incrédulo em resposta à advertência de Deus e às orações da Igreja. As trombetas representam um julgamento parcial, com o julgamento completo sendo descrito nas 7 taças da ira de Deus. Tanto a sessão dos selos quanto a das trombetas são interrompidas por interlúdios, capítulo 7 e capítulos 10 e 11. Um ponto interessante é que as trombetas são divididas em 2 grupos. As 4 primeiras trombetas descrevem desastres naturais que afetam a Terra, enquanto as 3 últimas trombetas falam do sofrimento direto da humanidade e são chamadas de ais. Apocalipse 8:13. Em outras palavras, as 4 primeiras trombetas afetam os ímpios fisicamente, enquanto as 3 últimas causam sofrimento espiritual profundo. O objetivo principal desses julgamentos parciais nas trombetas é levar as pessoas ao arrependimento, combinando a ira com a graça. No entanto, mais adiante no livro do Apocalipse, é evidente que mesmo sob sofrimento, muitos incrédulos não se arrependem. Apocalipse 9:20. Primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7. Descreve uma tempestade de saraiva, fogo e sangue como um símbolo dos desastres que afligem a terra como castigo pelo pecado, advertindo contra a perseguição à Igreja. Esses desastres ocorrem ao longo do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A expressão "foram lançadas à terra", no versículo 7, indica que essas calamidades são controladas do céu e são usadas como instrumentos nas mãos do Senhor. Segunda trombeta, capítulo 8, versículos 8 e 9. João simbolicamente descreve uma montanha em chamas lançada ao mar, representando os desastres que afetam o oceano e causam grande destruição, incluindo a morte de uma parte dos seres marinhos e embarcações. Terceira trombeta, capítulo 8, versículos 10, 11. Nessa trombeta, águas doces são usadas como instrumento de julgamento, com a queda de uma estrela chamada absinto, simbolizando a aflição amarga. Este julgamento é mais severo, explicitamente mencionando a morte de pessoas. Quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12. Nesta trombeta, 1/3 do sol, lua e estrelas é afetado, simbolizando distúrbios causados pelo mau funcionamento dos corpos celestes ao longo da era atual. Quinta trombeta, capítulo 9, versículos 1-12. Antes do capítulo 9, no versículo 13 do capítulo 8, João vê e ouve uma águia voando alto com uma mensagem de advertência. A quinta trombeta descreve a queda de uma estrela do céu, simbolizando a queda de Satanás na terra. Isso indica a presença de Satanás no mundo presente. A abertura do poço do abismo e a libertação de criaturas semelhantes a gafanhotos representam demônios que afligem profundamente o coração e a alma das pessoas, levando a um sofrimento terrível. Esses gafanhotos atingem apenas os incrédulos, aqueles que não têm o selo de Deus, evidenciando a influência de Satanás em suas vidas. A densa fumaça que escurece o sol simboliza a escuridão moral e espiritual causada pelo mal, embora o tempo de atuação desses demônios seja limitado. Eles agem por 5 meses, um período simbólico que representa a hora determinada para seu julgamento. A sexta trombeta, capítulo 9, versículos 13 e 21, intensifica o juízo, resultando em uma grande mortandade e guerras no mundo, retratando todas as guerras ao longo da era da Igreja. No entanto, mesmo diante desses sofrimentos, os incrédulos não se arrependem. Apocalipse 9, 20. Interlúdio, capítulos 10, 11, 1, 14. Como ocorreu na sessão anterior entre o sexto e o sétimo selo, um interlúdio ocorre entre a sexta e a sétima trombeta. Essa pausa não representa uma sequência cronológica, mas reconta a mesma história da era presente sob uma perspectiva diferente. O interlúdio é dividido em 2 cenas que destacam o papel e o testemunho da Igreja ao longo da era presente. A sétima trombeta, capítulo 11, versículos 15 e 19, introduz o juízo final, representando o reinado de Cristo em sua plenitude e a vindicação da justiça divina. A Igreja, simbolizada pelos 24 anciãos, se regozija e adora o Senhor, enquanto os ímpios enfrentam a ira de Deus. A visão da Arca da Aliança simboliza a misericórdia de Deus para os salvos e a ira divina para os ímpios, resultando em eventos de grande impacto. Então, você acha que está acontecendo o tocar das trombetas nesse momento devido aos acontecimentos presentes? Deixe nos comentários sua opinião.
Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhe. Isso me ajuda a continuar na produção de vídeos. Obrigado.